parabéns. Passa aqui na frentona, para te usar de exemplo. Obrigada, irmãos. Uau, não sei vocês, mas eu já deixei umas pocinhas ali para os anjos pegarem. Deus é bom, né? Eu não estava aqui ontem, mas fiquei feliz de saber que tinha bastante gente. E hoje de manhã, quando o pastor falou que eu ia compartilhar, e o que eu vou falar não é nada novo, mas eu queria muito que algumas pessoas ouvissem. Eu fiquei feliz, tem bastante gente aqui para ouvir. E eu queria que você pedisse para o Senhor realmente falar com você através da minha vida, porque realmente eu não tenho que falar nada, né? Mas Ele pode me usar para falar aquilo que você precisa ouvir. Amém? Pode pedir isso para o Senhor? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, me coloco aqui diante do Senhor, à tua disposição, para que o teu Espírito Santo flua, para que a tua palavra, Deus celestial, seja, Senhor, compartilhada de forma natural, mas que toque o coração dos meus irmãos, que traga, Deus, direcionamento, que traga, Senhor Jesus, ânimo, renovo, que fortaleça o Espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Eu me coloco aqui para ser o canal da tua vida, que o Senhor flua de forma desobstruída, Deus, através de mim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, realmente a gente falou que vamos falar de nada novo, né? E realmente não é nada novo que eu vou falar, pelo contrário, é bem velho, inclusive está no Antigo Testamento. Mas eu tenho feito a leitura da palavra, né? Na verdade, eu estou ouvindo mais a palavra. E aí, recentemente, eu estava ouvindo um dos livros do Velho Testamento. E algumas coisas falaram muito forte ao meu coração. Na verdade, eu sempre sou muito impactada pela história de José. Eu choro todas as vezes que eu leio a palavra, eu ouço, eu falo, gente, essa história é incrível. Mas aí eu queria falar um pouco dele e tal, veio alguma coisa no meu coração, mas depois o Espírito Santo foi me conduzindo para eu compartilhar algo sobre um outro homem de Deus que realmente é um exemplo de vencedor. Todos, né, temos muitos exemplos de vencedor na Bíblia, mas esse é um deles. Mas antes eu queria compartilhar que a gente vê no geral que todo mundo, no mundo, né, as pessoas todas elas querem dar uma virada na vida. Todo mundo no início do ano tem essa vontade de, nossa, preciso fazer coisas, quero mudar, quero avançar. E na onda que nós estamos, dos coaches, né, todo mundo começa a comprar livro de coach, como fazer isso e aquilo, e aí começa a assistir vídeos e começa a fazer cursos e tal. E tem coach financeiro, tem coach empresarial, coach de relacionamento, coach, coach de relacionamento, tem até coach cristão. E todos porque existe uma grande demanda. Se fala-se muito no mundo hoje de propósito, né? Todo mundo fala isso, uma coisa que a gente já fala aqui, como igreja a gente já sabe há muito tempo, mas fala-se muito e realmente a gente vê que o mundo tem esse desespero por esse sentido, propósito, para que coisas na vida avancem. Mas eu, até por uma experiência pessoal com um desses cursos de coach, posso dizer que eles são bons, sim, não vou dizer que é ruim, mas eles funcionam como um certo tipo de anabolizante. O que é o anabolizante? O anabolizante nada é do que um artifício químico, né, que ele imita o hormônio da testosterona, que é um hormônio masculino, e ele faz com que as células musculares, no interior das células, aumente o volume de água. Então, o que ele faz? Ele faz com que o músculo ele enche muito mais rápido, né? Até 8 vezes mais rápido do que o normal. Para a pessoa chegar no músculo de um certo tamanho, precisaria malhar muito, comer muito certinho para conseguir ter isso. E o anabolizante ele faz o negócio inchar. Mas o anabolizante ele pode ter um efeito colateral muito maligno, porque ele pode chegar até levar à morte. E o que a gente vê é que essa ânsia de todo mundo fazer esses cursos e tudo mais, essa ânsia de mudar, faz com que a gente receba muita informação. Eu passei pelo curso e a gente recebe um choque de informação, um choque de realidade, e você tem até reações instantâneas de mudança. Só que, como essas reações instantâneas de mudança, elas não são parte de um processo,
o que acontece? Dependendo da pessoa, da forma com que ela é, se ela não tem muita consistência, o que acontece? O estado dela, depois de certo tempo, se torna pior do que o que estava antes. Porque a frustração dela, eu vou, e ela coloca na cabeça que ela vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir. E aí recebe aquele monte de informação e faz mudanças radicais, e de repente, não consegue, não avança, e a pessoa fica muito mais frustrada. Então, é uma coisa muito séria. Então, ressalto aqui que eu não quero dizer que isso é ruim, esses cursos, procurar. Mas um exemplo muito claro essas pessoas que dão esses cursos, elas não estão lá do dia para a noite. Não aconteceu isso com elas do dia para a noite. E é esse o nosso problema. Nós ansiamos por coisas rápidas, por processos que são do dia para a noite. A gente quer retornos astronômicos, sendo que a gente não tem uma história. A gente não tem um caminho que foi trilhado. Então, é necessário que você tenha isso. E pensando nessas coisas todas, eu percebi que por que a gente não consegue, por exemplo, poxa, tá bom, se eu estudar igual aquela pessoa, conseguir avançar, eu posso chegar naquilo? Pode. Mas por que muitos até pegam as técnicas, os caminhos e não conseguem chegar? Porque não tem consistência. A pessoa em si não tem consistência. Por quê? Todo o processo vai exigir de você consistência. Você precisa ser alguém que permanece para que você consiga cumprir aquele processo. Então, qualquer circunstância da nossa vida. Quem estuda aí, quantas vezes você não tinha vontade de não ir para a escola, tinha vontade de não querer fazer mais nada, querer desistir, mas aí você sabe, putz, se eu não fizer isso agora, se eu não permanecer, se eu não for lá, eu não vou conseguir fazer uma faculdade, eu não vou conseguir concluir o curso, eu não vou conseguir arrumar um trabalho. E aí você pensando lá pela frente, você voltou e falou, não, eu vou continuar aqui nessa pressão, nessa coisa chata, né? Mas outros não fazem isso, tanto é que a gente tem a maior taxa aí de desistência de pessoas na escola hoje em dia. Tem muita gente, novinha, que não estuda, parou. Simplesmente porque não tem consistência para permanecer. E a gente vê que cada vez as gerações que estão vindo têm menos força. Eu estava falando no meu trabalho esses dias, falei, nossa, lembrando tem gente que não faz isso, mas é importante. Você conhece a sua origem, sua família. E aí eu contando da história da minha avó, como que foi que eles vieram para São Paulo. E aí o pessoal começou a falar das histórias também. Eu falei, poxa vida, nossos pais, avós, enfrentaram tantas coisas, saíram de um lugar para conseguir uma vida melhor, com um filho pequeno, aquela coisa toda. Hoje em dia a gente morre de medo de sair de um trabalho. A gente morre de medo de trocar de faculdade. A gente tem, ou seja, nós somos pessoas muito fracas, sem consistência, sem força para persistir em alguma coisa. Então, não adianta. Sem sermos pessoas que permanecem, pessoas que são consistentes, nós não vamos avançar em nenhum processo. E realmente, se você não avança nos processos, você não vai ter o seu resultado. Você não vai ter aquilo que você quer. Você não vai ser um vencedor, como a gente está falando aqui. E vendo a vida de Josué, quem que foi Josué? Por isso que eu vou falar não é uma coisa nova, né? Josué todo mundo conhece. Josué é aquele que foi o sucessor de Moisés. É aquele que ele entrou na terra prometida, né? Moisés, ele atravessou o pessoal no Mar Vermelho e tudo mais, mas depois disso ele não entrou na terra prometida. Quem entrou na terra prometida com aquele povo todo foi Josué. Josué foi aquele que conquistou a cidade de Jericó. Josué foi aquele que passou o Jordão. Josué foi aquele que venceu muitas batalhas e também foi aquele que distribuiu as terras de Canaã entre as 12 tribos. Então, ele é um homem vitorioso. É um homem que foi um general de guerra e foi muito exitoso em todas as suas batalhas. E ele realmente é um vencedor. E analisando a vida de Josué, você vê que Josué, ele tem uma história muito antiga. Para mim foi muito bom quando eu vou falar sobre Josué e tal. E eu comecei a estudar mais e eu aprendi coisas dele que eu não sabia. Está um pouco ruim aqui, porque eu tenho, como grávida, fica uma saliva horrível aqui na boca, então eu vou ter que dar umas paradinhas de vez em quando. Josué, ele era um homem obediente. Ele servia a Moisés, olha, há muito tempo. Tem aqui, mas vou precisar de um pouquinho mais, Ju, porque tem gelo. E
ele estava com Moisés há muito tempo. Na primeira batalha, logo depois que eles saíram do Egito, a primeira batalha, quem liderou foi Josué. Moisés falou para ele, vai lá, vou até ler aqui, não precisa abrir a sua Bíblia, mas está escrito em Êxodo 17, 9, 10, diz assim, por isso Moisés disse a Josué, escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E olha como Josué era obediente. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Essa é aquela passagem que diz que Moisés ficou com as mãos estendidas, Ur e Arão seguravam os braços dele, sustentavam, enquanto Josué guerreava. E se ele abaixasse as mãos, ia perder. Então, Moisés ficava com as mãos estendidas, abençoando aquilo, e Josué estava ali na batalha. Então, ele era obediente. Então, nós precisamos pegar esse exemplo de Josué, de sermos obedientes. Às vezes, nós recebemos uma instrução, seja do líder, seja do pai, da mãe, seja do próprio Deus, seja de quem for, mas a gente recebe uma instrução diante de uma batalha. Algo que nós temos que vencer. Que é? Vai lá, combate essa luta, derrota esse inimigo e avança. Mas muitas vezes a gente não obedece. Josué poderia não ter ido e falado, não, a gente não tem como vencer. Ele poderia não ter crido que Moisés estaria abençoando e que Deus estaria com ele nessa batalha. E a gente faz isso muitas vezes. A gente não ouve a nossa liderança, não ouve a voz de Deus, não ouve os nossos pais, não ouve aqueles que estão nos direcionando. Pedimos um conselho e fala, olha, vai por esse caminho, vai que você vai vencer essa batalha. Nós desistimos, preferimos enfrentar outras lutas. Mas não é aquela que está diante de você. Qual que é o seu desafio? Então, Josué, ele foi um homem obediente e ele enfrentou batalhas. Nós também precisamos ser obedientes e também precisamos enfrentar batalhas. Josué também tem uma outra característica. Ele é um homem, ele está ali, e ele é um homem que testemunhou de grandes coisas que Deus fez. Josué, ele estava junto, olha só, em Êxodo 24 diz assim, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tem escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Olha só, quando esse momento histórico da palavra aconteceu, Josué estava lá perto de Moisés. E ele viu quando Deus entregou as tábuas da lei, as pedras da lei, no caso aqui, né? E nós também precisamos ser pessoas que testemunham de coisas grandes de Deus. Então, no nosso meio, nós estamos andando e testemunhando das coisas grandes de Deus, nos momentos em que obtivemos vitória. Vamos dar um exemplo aqui na igreja mesmo. No momento em que nós fizemos aquele evento, aquele marco que aconteceu, o mover do Senhor veio, você estava lá presente? Quando na sua família aconteceu uma situação e você estava ali presente para testemunhar da obra que Deus fez? Isso fala, às vezes é uma batalha, uma luta, uma enfermidade, mas tem gente que às vezes fica distante. Não participa. Josué poderia ter feito isso. Mas ele, como servo de Deus, preferiu andar, estar do lado de homens de Deus, de mulheres de Deus, para testemunhar das coisas que o Senhor estava fazendo. Nós também precisamos fazer isso. Ou você prefere andar com gente que não tem testemunho nenhum, que não faz nada? Eu prefiro estar junto. Se alguém falar assim, um exemplo disso. Irmãos, temos uma situação aqui para orar. Quando você se junta em oração com esse irmão, é como se você estivesse com Josué, como Josué. Você está junto naquilo. E quando há a vitória não é só daquela pessoa. A vitória é de todos. Então, quando nós falamos, irmãos, vamos orar juntos, vamos nos reunir, ou fulano pediu lá na célula oração, fulano está de tal situação, não importa, se envolva, seja como Josué, alguém que queira testemunhar de coisas grandes de Deus, porque isso vai fazer diferença na sua vida, e está gerando em você consistência. Josué também era um homem cheio de fome pela presença de Deus. Ele tinha tanta fome pela presença de Deus, que onde Moisés estava, ele estava também. Em Êxodo 33, 9 diz assim, e sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda,
todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer que fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Ele ficava lá, ele queria ouvir Deus também, ele queria também falar com Deus. Esse é Josué. Então, olha só, Josué, a gente vai chegar lá na frente o que aconteceu com ele, tudo o que aconteceu. Mas olha a história que ele está construindo. Ele é alguém que ele está sempre lá. É alguém que permanece. É alguém que sempre teve fome de Deus, quer mais o Senhor. E ele sabe, quem é que tem a presença de Deus? Gruda. Começa a andar junto. Eu quero ouvir, eu quero saber, eu quero também ter experiências como essa pessoa tem tido. Então, nós, para termos essa consistência, sermos pessoas consistentes, sermos vencedores consistentes, nós necessitamos ter fome da presença de Deus. E temos que desejar e estar com pessoas que têm a presença de Deus. Então, nesses dias eu tenho orado, inclusive para o Senhor. Eu falei, Deus, me coloca junto de pessoas que amam o Senhor. Me coloca junto de pessoas que desejam sua presença. Pessoas que, às vezes, experimentam coisas que eu não experimentei, porque eu quero avançar. Às vezes, a gente fica andando sempre nos mesmos caminhos, né? A gente sempre anda com as mesmas pessoas. Mas nós precisamos pedir para o Senhor. Eu lembro que, quando eu me converti, eu tinha tanta fome de Deus, que eu comecei, eu quero fazer alguma coisa para Deus. Só que na igreja que eu estava indo, só tinha coral. E aí eu lembro que eu falei assim, Jesus, me coloca, gente, eu queria ter amigos da igreja. Eu falei desse jeito. Eu queria ter amigos da igreja, pessoas que eu pudesse viajar junto, pessoas que eu pudesse fazer alguma coisa na igreja junto. Aqui só tem coral, eu não canto, o que eu vou fazer? E aí, na mesma semana, o Wellington me levou na comunidade Betânia, e eu nunca mais saí, e tenho amigos, e viajei muito, e estou aqui, estou servindo ao Senhor. Então, Deus ouve as nossas orações. Se você realmente tem fome de Deus e precisa se conectar com gente que você percebe, poxa, eu estou andando com gente que não tem consistência, mas eu quero mais. Então, pede para o Senhor para colocar pessoas no seu caminho, para que você possa andar junto e aprender. Esse tem sido meu coração nesses dias. Eu quero aprender. Tem coisas além que eu quero descobrir. Então, eu quero, Senhor, coloque essas pessoas no meu caminho. Josué também, ele era leal. Teve certa vez que Moisés, Deus falou para separar 70 autoridades, que Deus ia compartilhar o Espírito que estava em Moisés nesse povo, nessas autoridades também. E ele fez isso. E os homens começaram a profetizar. Só que tinham 2 homens que não estavam, que eles estavam junto com as autoridades, mas eles não estavam na tenda e começaram a profetizar também. Josué, como um bom servo ali, viu aquilo, achou estranho e falou para Moisés, manda eles pararem com aquilo, proíbe-os, né? Óbvio, ele não entendia que aquilo era ruim, mas ele, na precaução de talvez alguém estivesse fazendo algo fora do que a liderança dele estava falando, ele já alertou a liderança dele. E aí o Moisés falou, não tem problema. É bom que se todos pudessem profetizar. Mas olha só, Josué, a preocupação dele era a lealdade, ele era leal ao líder dele. Ele estava ali. Muitas vezes a gente vê coisas, a gente participa de coisas que a gente acha estranho, mas nem fala com a liderança, nem fala com ninguém e fica por aquilo mesmo. Deus, ele honra a nossa lealdade. Por mais que aquilo não fosse algo errado, Moisés viu, eu posso contar com ele. Se algo acontecer de errado ali, eu vou saber. Porque eu tenho os meus olhos ali. E isso fala do quê? O Senhor. Você é leal ao Senhor? Para se algo estiver fora da vontade dele, algum princípio não está sendo, vivido, alguma coisa está ali. Você é alguém que o Senhor pode achar a lealdade? De falar assim, não, os meus olhos estão ali. É alguém que eu posso contar. Nós precisamos ter essa mesma característica de Josué. Ele era tão leal que, lá na frente, já depois, eu vou só adiantar um pouquinho o processo, mas ele começa a ser o sucessor de Moisés. E olha só, a palavra diz assim, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma sua palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Então, ele era alguém tão fiel, que aquilo que foi dito que era para ele fazer, Deus falou com Moisés. Moisés falou para ele, foi Deus que me falou. Ele foi e seguiu. Né? Então, ele era alguém leal.
Josué também tinha uma outra característica que nós precisamos ter para sermos pessoas realmente consistentes, pessoas que permanecem. Ele tinha uma visão de fé. Quando o pessoal estava lá, né, Moisés pediu para que 12 espias fossem espionar a terra, 12 homens fossem espionar a terra, para ver como que ela era, se dava para eles entrarem ou não. E olha quem estava lá de novo, Josué. Josué era um dos 12, e ele foi junto com aquele povo espionar a terra. Quando voltou, o relatório de alguns foi que a terra tinha gigantes, que a terra era horrível, que para que Deus tirou a gente do Egito para vir agora entrar nessa terra e morrer. Olha só, mas Josué e Calebe tiveram um relatório diferente. A Bíblia diz assim, lá em Números 14, 6, 9. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Isso enquanto o pessoal estava falando o relatório negativo. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então, olha só, no meio tinham 12, somente 2 tiveram um testemunho diferente, tiveram uma visão diferente, falaram, não, vamos avançar sim, a gente vai romper sim. E aí, como que tem sido a sua visão no meio das coisas? Por exemplo, aqui no meio da igreja. A gente está falando de um novo tempo de restauração. E aí você, no meio de todos, falar, não. E toda vez é a mesma coisa. Olha lá, domingo não tinha ninguém de novo. Olha lá, agora no jejum. Ou a sua visão é, não, ao mover. Realmente eu estou vendo pelos olhos da fé. O Senhor está fazendo coisas novas. Olha o Senhor acrescentando pessoas no nosso meio. Olha, é 1, é 2, mas esses 2 a gente não sabe quantos vão se tornar. Olha o que o Senhor está fazendo no nosso meio. Sabe, essa visão de fé você aplica para a sua vida. Diante de uma dificuldade, você é aquele que olha e vê a circunstância e já começa começa a murmurar, começa a reclamar. Ou você é aquele que fala, amém, Jesus, isso aqui não é nada, isso aqui é só para o seu nome ser glorificado muito mais do que qualquer outra circunstância. Sabe, nós temos que ter um olhar de fé, um olhar de alguém que tem uma visão de fé, ver além do que os olhos podem enxergar. Josué era essa pessoa. E isso, você vê que em todos os momentos Josué está ali participando de tudo isso. E ele está construindo uma história de fé. A fé dele não veio do nada. Mas olha só, ele guerreou batalhas e venceu. Ele foi obediente, estava ali. Aí ele viu as coisas grandes de Deus acontecer. Ele testemunhou coisas que o Senhor estava fazendo. Viu a obra de Deus. Tinha fome. Vem caminhando. A visão dele não tem como ser diferente. Ele está construindo algo. Josué também era um homem cheio do Espírito. Olha só. A palavra diz o seguinte. Moisés, ele já estava... vocês sabem que quando ele bateu lá na rocha e ficou nervoso e tudo mais... Deus falou para ele que ele não ia entrar na terra prometida. Falou, se prepara, sobe que seu tempo já acabou. E aí Moisés pega e fala, Deus, vou ler aqui, ele fala assim, então Moisés falou ao Senhor dizendo, ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre essa congregação, porque como ele não estaria mais, né? Que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Ele pedindo, porque como ele não estaria mais ali, falou, Deus, prepara uma pessoa. Então disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. E mais na frente de Deuteronômio fala o seguinte, e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Olha só, ele era alguém cheio do espírito. Então, ele veio com tudo isso e Deus, tem alguém ali. Pode colocar as mãos sobre essa pessoa.
E para a nossa vida, o que diz? De você estar tão ali, sabe? Você está tão envolvido com tudo. Você está realmente disposto. Porque a gente muitas vezes fala que tem vontade, mas a gente não age. E Josué, o tempo todo, ele agia da forma que ele pensava. Então, se ele queria algo, ele estava ali, ele estava disposto, estava disponível, ele queria. E o Senhor, ele derrama o Espírito dele sobre todo aquele que pede. Ele enche. Se você acorda de manhã e fala, Senhor, me enche do teu Espírito, Ele vai te encher. E nós precisamos ser cheios do Espírito. E olha só como Deus é maravilhoso. Nós também, se você for olhar na sua caminhada cristã, você foi trilhando algo. Até o momento que você foi cheio do Espírito. Só que o seu ser cheio do Espírito não é simplesmente para você, ai, gostosinho aqui. Tinha um porquê. Por que ele foi cheio do Espírito? Porque Moisés falou, Deus, precisa de alguém lá. Então, ele falou, então vamos lá, vamos encher ele do Espírito para uma finalidade. Nós não somos cheios do Espírito para nada, nós somos cheios do Espírito para testemunhar, é o que a palavra fala. Sereis minhas testemunhas. Nós somos cheios do Espírito para uma finalidade. Então, por que a gente fica vazio muitas vezes? Porque a gente esquece a finalidade, esquece o propósito. E aí não tem por que você querer ficar cheio do Espírito. Mas quando você realmente entende o seu propósito, você fala, eu preciso ser cheio do Espírito. Eu não tenho como fazer isso, não tenho como viver dessa forma, não tenho como fazer algo se eu não estiver cheio do Espírito. Eu quero ser conduzido pelo Senhor. Então, se você está com alguma dificuldade na sua vida e tem um propósito naquela situação e você sabe disso, encha-se do Espírito. Você precisa ser alguém que está cheio dele. Como que você faz isso? Sabe, busca o Senhor. Olha só. Além de tudo, Josué era um homem de responsabilidade. Então, olha só, a palavra diz o seguinte: e chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e os fará herdá-la. Deus não entrega um povo a alguém que não é responsável. Não entrega. Eu lembro que quando eu estava com a célula de juvenis e a gente já tinha decidido que a gente não ia mais manter essa célula. Mas eu investi muito tempo, desde quando eles tinham 8, 9 anos de idade. Eles estavam agora com 12, 13 anos. Então, foi muito tempo que eu investi neles. E aí, eu sempre ficava, eu sei que a gente tem que mudar essa célula, mas não tem uma pessoa que eu possa confiar. Até que as circunstâncias moveram e tal, e aí muita coisa aconteceu no nosso meio, e a Juliana ficou com a célula de jovens lá no Pantanal. Só que a Juliana era alguém que ela sempre esteve comigo, em todos os momentos, né, Ju? Então, todos os momentos. E quando foi ela, eu senti paz no meu coração. Eu falei, para a Juliana, eu entrego os meus filhos. Eu vou ser mãe agora. E eu tenho certeza que quem é mãe e pai aqui, não deixa seus filhos com qualquer pessoa. Você vai deixar com alguém que tenha responsabilidade, certo? E vocês acham que Deus ele faz isso também? Eu acho que sim. Acho que Deus não coloca uma vida, né, para você cuidar se você não for alguém responsável. Então, muitas vezes você fala assim, Deus, eu queria ganhar alguém, eu não tenho ninguém. Mas será que você é responsável? Será que o Senhor pode confiar um povo a você? Será que Deus pode colocar uma pessoa para você cuidar? Será que você vai se dedicar a essa pessoa? Josué, sim. Deus encontrou nele um homem responsável. Um homem que ele poderia confiar ao povo dele. Então, nós, muitas vezes, ficamos em crise que, sei lá, eu não vou ser líder, não sei o quê. Porque, na verdade, as suas atitudes mostram que você não quer isso. As suas atitudes mostram que você não tem responsabilidade pelo outro. Talvez você não cuida nem de você mesmo. É por isso que o Senhor não te confia a outras pessoas. Mas a partir do momento que o Senhor vê em você alguém responsável, alguém que tem propósito, alguém que vive com propósito pelo reino dele, ele vai te confiar. E eu vou dizer, isso é maravilhoso. Quando você tem pessoas que Deus confia a você, é muito bom. É preocupante? É, assim como eu também imagino que ter um filho é preocupante. Mas os pais podem dizer, é um prazer, não é, pais e mães? É um prazer. Assim também. Por isso que eu falo que os juvenis são os meus filhos. Tanto é que, quando eles souberam que eu estava grávida, foram lá em casa e choraram. Porque a gente é seus filhos primeiro. E vai ter. E aí ficaram todos perguntando, mas o bebê como vai ser? Que não sei o quê. Vai ter isso, vai ter aquilo. E eu faço questão deles participarem. Porque realmente, a gente tem muita história junto. Né? Tem muita história. E é um prazer saber que
hoje eles estão vivendo essa minha fase da vida também, junto comigo. Então, se você quer gerar pessoas para o Senhor, mostre-se para Ele, para Deus, que você é alguém responsável, é alguém que Ele pode confiar alguém para você cuidar. Josué, ele era esse homem. E outra, Josué era alguém que Deus podia contar. Deus podia contar com Josué. Olha só. Em Josué 1, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. E ele disse: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que vocês pisarem, eu vou-lo entregarei, como eu disse a Moisés. Deus pôde contar com Josué. E Josué, meu Deus, como assim eu? Ele nem se via dessa forma, né? Mas Deus podia contar com ele. Deus não estava vendo ele aquele momento e falou, olha, do nada, ele virou o sucessor de Moisés. Olha o histórico. Desde quando que ele está lá? Desde a primeira batalha, desde sempre ele estava servindo a Moisés. Desde sempre. Então, ele não tem como chegar um coach e falar, olha, você tem que ser assim, você tem que ser assado, se comportar como líder e tal, e aí você um dia vai liderar assim também. Não. Ele tem que ter uma história para chegar até onde ele chegou. E ele foi realmente o sucessor de Moisés. Gente, quem foi Moisés? Josué estava ali e Deus escolheu ele. Deus escolheu ele, mas porque ele tinha uma história, ele estava respondendo processos, ele permaneceu diante de todas as circunstâncias que todo mundo passou. O povo murmurava, mas Josué não murmurava. O povo fazia isso, mas Josué estava diferente. E olha onde ele chegou, Deus exaltou ele. Mas tem mais coisas. Josué, a palavra do Senhor diz, eu não anotei aqui, mas fala assim que ele estava com um pouco de medo, e aí Deus honrou ele diante de todo o povo. E Deus falou para o povo, realmente, que ele era a pessoa que ele tinha escolhido. Então, Deus, ele honra você. Independente do que você está fazendo, não importa, faça para o Senhor. Na hora que Ele quiser te honrar, Ele vai te honrar. E olha que Deus não faz isso uma coisa pequena, Ele faz sempre de forma grandiosa. Josué, você pode dizer, nossa, Josué então era impecável, não tenho como ser como Josué, porque Josué só tem um caminho de êxito. Eu lembro até que uma vez eu ouvi um comentário e eu achei interessante, assim, eu nunca pensei nisso, né? Mas o André, que liderou os jovens aqui também na Betânia antes, ele, um dia, a gente estava na conferência da Videira, já muito tempo depois, porque ele liderou, saiu, e depois um monte de coisa aconteceu na vida dele. E hoje ele lidera uma igreja lá em Mongaguá. E aí um dia ele comentou para um dos meninos, acho que para o Marcos, não lembro, falou, caramba, hein, a Dani chegou e ficou, né? E ele falou isso impressionado. Mas por quê? Qual que é o nosso costume? Chega alguém no nosso meio, você investe, aí a pessoa vai embora, cai, volta, vai, volta, aí fica naquele vai, volta. E ele falou isso dessa característica minha. Ele falou, olha, você veio, chegou e ficou. E tipo, falei, nossa, eu nunca tinha percebido isso. E eu não falo isso para me gloriar, mas eu tenho certeza que eu não viveria o que eu vivi até aqui se não fosse Deus na minha vida. Né? Foi o Senhor na minha vida. Só que nós temos outros modelos de pessoas assim no nosso meio. Gente, quando eu vejo a história do nosso pastor, da nossa pastora, eu sempre me emociono muito. Porque eu falo, gente, o que é isso? Porque muito diferente de mim, eles já passaram muitas dificuldades. Que eu, com certeza, por muito menos, teria espanado. Então, olha só. Josué também, ele foi esse homem. Teve um caminho, sabe, que ele seguiu ali e foi. E isso fala de alguém que é persistente, alguém que permanece, alguém que é consistente. Quando você olha para a sua história, como que você vê ela, a sua história com Deus? A sua história com Deus, ela é uma história de altos e baixos, ou é uma história de constante crescimento em Deus? Altos e baixos. Mas isso pode mudar. Acontece que
que até foi o que eu falei para o Senhor. Eu falei, Senhor, que essa palavra seja realmente uma direção para que os meus irmãos, assim como Josué teve uma vida exitosa no Senhor, que os meus irmãos também possam se posicionar para terem uma vida exitosa. Eu tive uma experiência com Deus uma vez numa conferência, e para mim é muito importante, é uma das coisas que me emociona muito, às vezes quando eu estou orando, eu agradeço a Deus por estar naquele momento, por estar orando e falar, Jesus, obrigado por isso, porque é muito triste você passar por dificuldades e você se afastar do Senhor, né? E aí um dia eu estava nessa conferência e eu me vi uma senhora adorando a Deus. Para mim foi muito marcante. Eu me vi como se fosse velha e adorando a Deus. E aí, eu sempre lembro disso. E eu falo, Senhor, eu não vou me desviar dos teus caminhos. Eu vou permanecer independente das dificuldades. Eu vou permanecer. E por muitas vezes, essa visão de mim mesma lá no futuro me ajudou em momentos que eu quase titubeei, em momentos que eu tive dificuldade. Eu via e falava, não, mas eu vou permanecer. Né? Então, não é porque eu sou melhor ou fulano é melhor. Não, a questão são as suas convicções. Eu tenho uma convicção de que eu vou servir o Senhor até o fim da minha vida. Só que muitas vezes a gente perde isso no meio do caminho. Principalmente quando você é novo, quando você é jovem. Se deixa levar por qualquer vento de menina para lá, qualquer vento de menino para cá, qualquer vento de balada para cá, qualquer coisinha. E aí a sua vida com Deus não é um testemunho. Outra coisa que eu estava pensando dentro disso, falei, Deus, obrigado, porque desde que eu me converti, eu tenho mantido um bom testemunho sobre isso. Não porque eu sou eu, mas porque o Senhor é na minha vida. E olha só o que aconteceu essa semana. Olha a questão quando você é alguém que, sabe, permanece, Deus, Ele honra você e você nem imagina como. Uma moça que trabalhou comigo em 2009, ela trabalhava comigo. E eu sempre fui crente, desde que eu me converti, eu fui crente. E olha que eu tinha me convertido em 2008, 2009 foi tipo o meu primeiro ano assim com Deus mesmo. E eu estava naquela fase, né? E aí eu falando do amor de Jesus para ela, falava do amor de Jesus para ela, tal. Quando foi agora, eu compartilhei nas redes sociais que a gente tá esperando um bebê e tal. E eu fiquei muito impressionada com a quantidade de pessoas que curtiram, que comentaram, que mandaram mensagens e tal, muito feliz por nós. E as pessoas sempre falam, nossa, vocês são referencial, vocês são isso. E a gente, né, tá bom, amém, glória a Deus. E aí essa menina mandou uma mensagem, falou, na verdade, uma outra pessoa mandou uma mensagem no coisa dela, no Instagram dela. Falou, oi, meu nome é fulano e eu estou semeando a semente que você plantou no coração dela, da Simone. Aí eu não entendi nada, falou, depois pergunta para ela as coisas lindas que Deus está fazendo. E aí eu não entendi nada, quando foi no outro dia, eu mandei uma mensagem, falei, oi, não estou entendendo, mas você quem é? Porque está no perfil dela. Aí ela respondeu, não, Dani, sou eu. É que eu estava com um amigo meu e na hora eu vi a sua foto. E ele está me evangelizando. Eu me abri para isso esse ano. E aí eu comentei com ele, quando eu vi a sua foto, de que você foi a primeira pessoa que falou do amor de Jesus para mim. E até hoje eu vejo como Deus tem agido na sua vida. Olha só a consistência. Imagina se no meio desse caminho eu posto que eu estou fazendo outras coisas, que eu já me desviei, e depois a pessoa fala, tá com Deus, não tá? Porque a gente faz isso. E eu vou falar, todo mundo repara. A minha mãe também é da nossa igreja. E quando algum de nós se desvia e fica daquele jeito, ela pergunta, fulano sai da igreja? Beltrano fez não sei o quê? Gente, nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. É uma coisa muito séria. E eu sempre tive muito temor disso. O que as pessoas estão vendo? Porque eu não represento a mim, eu represento a Deus. E Josué sabia disso. Josué sabia disso, tanto que ele estava disponível sempre. E Deus pôde contar com ele. Isso é muito importante. Então, decida, sabe? A gente está aqui já chegando ao final. Mas coloca no seu coração, tem um propósito de ser uma vida, sabe, firme no Senhor. Não estou falando que a sua vida vai ser só de alegrias. Porque quem anda comigo sabe que minha vida não é de alegrias. É de muitas batalhas, mas graças a Deus eu tenho muitas vitórias. E o principal, eu não perco a minha fé em Jesus. Porque o que Ele fez por mim, nenhum outro fez. A minha vida nunca teria... essas dificuldades que eu passo não é nem um terço do que era a minha vida sem Jesus. Então é isso que é importante para mim. Olha só, como eu estava dizendo, Josué não foi um homem sem erros. Josué também errou. A palavra fala que eles já tinham... eles estavam guerreando com algumas cidades. E o povo todo começou a saber que Deus era com Josué, com esse povo. E alguns povos começaram a ficar com medo. Falou, se eles irem guerrear com a gente, já era. E aí os sábios de Gibeon
traçaram um plano e falaram, não, vamos para lá, vamos fingir que a gente é de um povo distante e vamos fazer aliança com eles para que eles não machuquem a gente. E aí fizeram isso. Quando eles chegaram lá, se vestiram de roupas de saco, levaram um monte de pão mofado. Nossa, chegamos de uma terra distante, nós ficamos sabendo que Deus é com vocês, não sei o quê. E aí Josué falou, ok, ele não consultou a Deus. E essa é uma palavra muito séria, principalmente quando a gente fala de relacionamento, a gente fala sobre aliança, a gente usa essa palavra. E aí fala que Josué não consultou a Deus, nem ele, nem os anciões ali, e fizeram aliança com aquele povo. Fizeram aliança de proteger eles, e de cuidar deles, e que realmente poderia ficar tranquilos. Só que depois de 3 dias, Josué descobriu que aquilo era uma mentira, e que eles eram de um povoado bem perto, e enganaram eles. Aí, olha só o que aconteceu. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, de que lhes daria a vida e os príncipes da congregação lhes prestariam juramento. Depois que aconteceu tudo isso, né? Ele descobriu que era mentira. E aí, Josué, o povo veio atacar, outros povos vieram atacar os gibeonitas. E aí eles falaram, não, mas agora vocês fizeram aliança com a gente, vocês têm que proteger a gente. E aí, o que Josué fez? Foi lá e falou assim, olha, eu vou proteger vocês, porque isso eu fiz um juramento diante de Deus, eu vou cumprir a minha palavra. Mas vocês vão ficar aqui, vocês vão ser os meus escravos. E foi o que fizeram. Josué os livrou do ataque do povo de Israel, para que não fossem mortos, mas os transformou em lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Eterno, quando o local da adoração fosse escolhido. É o trabalho deles até hoje. Está em Josué 9:26. Olha só que interessante. Josué errou, mas ele manteve a palavra dele. Gente, o que é a palavra da gente hoje em dia? Você fala, pode deixar que eu te ligo. Não liga. Pode deixar que eu vou lá. Não vai. Pode deixar que eu pago. Não paga. A nossa palavra não vale de nada. Mas Josué, mesmo errando, ele cumpriu com a palavra, porque a palavra dele tinha honra. Antigamente, a gente não fazia contratos. Não existia contratos, era a palavra. Não, está firmado o acordo. Hoje em dia tudo é contrato, né, Kátia? E mesmo com contrato, as pessoas descumprem as cláusulas do contrato. Eu que sei. Então, gente, olha só. Gente, não tem coisa mais feia, não tem coisa mais feia do que um crente sem palavra. Porque o Senhor é um Deus de palavra. E o que Ele fala, Ele cumpre. Ele é um Deus firme, de caráter imutável. E se nós queremos nos parecer com Cristo, nós precisamos ser pessoas de palavra. Pode deixar. Olha, a gente conhece um casal crente, você conversa com ele, você fala, nossa, você vê a vida de Deus, você conversa. Mas a gente não dá crédito. Porque eu e o Rafa, por exemplo, a gente teve uma situação com eles, que eles falaram uma coisa pra gente e fizeram outra completamente diferente. Então, a gente pensa assim, gente, a pessoa não tem palavra. E sabe que a pessoa não tem vergonha de não ter tido a palavra? Não tem vergonha. E posso falar? O mundo diz que os crentes são assim, sem palavra. Prefere vender para qualquer pessoa, menos para crente. Prefere fazer não sei o que lá, menos para crente. Que feio. Nós não podemos fazer isso com o Senhor. É Ele que nós estamos representando. Ainda que diante de alguma situação você se veja num prejuízo porque você se comprometeu com algo, cumpra. Sofra o dano, mas cumpra com a palavra. Nós precisamos ser pessoas que cumprem a nossa palavra. E é óbvio, a gente não é 100%, a gente pode errar, mas quando você errar, se policia para que da próxima vez não faça. É isso que a palavra diz, que o crente ele não anda no erro, ele não anda no pecado. Isso é um deslize. E pode acontecer, mas não volte a fazer isso. Sabe? Coisa pequena, vamos falar da célula. Vou levar o pretexto. Chega lá, você não leva, você não vai. Gente, é tão pequeno, mas isso fala do seu caráter. Sabe? Então, e coisas maiores? Então, como é que Deus vai confiar uma pessoa a você se você é uma pessoa nem de palavra, você não cumpre nem com uma coisa mais pequenininha que tem? Entende? Então, se nós estamos nesse momento, principalmente de restauração, de mudanças, de querer coisas grandes no Senhor, tem coisas que nós precisamos realmente nos posicionar. E não é... E eu vou falar mais aqui na frente. Não é tá bom, então eu vou começar a fazer isso. Não é o fazer. Não tem a ver com fazer coisas, tem a ver com ser. Porque você ter palavra ou não tem a ver com o seu caráter, com o que você é. Entende?
Então, Josué, mesmo sofrendo dano, tendo uma dificuldade, porque ele errou, ele cumpriu com a palavra dele. Josué, do início ao fim, ele foi o mesmo servindo o Senhor. E olha só, no final dos dias dele, a palavra diz assim: portanto, temam o Eterno, Josué dizendo, sirvam a ele com fidelidade. Ele está falando do que ele mesmo fez para que o povo pudesse fazer. Eliminem os deuses que os seus antepassados adoravam, além de Eufrates no Egito. Vocês servirão ao Eterno. Mas se vocês acham que não é bom servir ao Eterno, então escolham um Deus a quem preferem servir. E façam isso ainda hoje. Escolham um dos deuses dos seus antepassados e adorem além da terra do Eufrates. Ou um dos deuses dos seus amorreus, aqui mesmo onde vocês estão vivendo. Quanto a mim, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Josué viveu a sua vida inteira, integralmente servindo ao Senhor. Vivendo batalhas, teve derrotas, procurou saber quais eram os problemas, se acertou, tirou aquilo que não era bom. Assim como todos nós vamos vencendo, vamos caminhando, tendo batalhas. Tem situações que a gente não vai saber, vai perder, e a gente vai entender depois o porquê que a gente perdeu, para na próxima vez a gente não errar. E assim a gente vai seguindo. Mas uma coisa que é importante, nós não podemos esquecer a quem nós servimos. Nós devemos, manter o nosso coração reto. Às vezes você começa a olhar para o lado, a vida de fulano está de um jeito e nem serve a Deus, a vida de ciclano está de outro jeito e nem serve a Deus. Você começa, será que vale a pena? Começa a vir as dúvidas, falácias de Satanás na nossa mente. E muitas vezes você se deixa levar. Aí um da sua família se perde, aí outro se perde também, aí outro se perde também. E aí você pega e pensa o quê? Vou também, né? Todo mundo já foi, todo mundo já se perdeu, eu vou também. Mas sabe o que Josué fez? Independente do que os outros estão fazendo. Eu vou servir ao Senhor. Eu e a minha família aqui vamos servir ao Senhor. Não importa o que os outros estão fazendo. Não importa se no meio da sua família ninguém quer saber. Queira você. Você pode ter certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Gente, eu sou uma prova disso. Eu posso dizer que eu vi coisas grandes de Deus acontecer. Porque só eu servia a Deus na minha família. Ninguém queria saber de Deus. Mas eu declarava, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Hoje, os meus pais servem ao Senhor. Sabe, eu vejo lá a minha mãe falando de Deus. A gente chega na casa deles, eu até falei para o Rafa outro dia, eles estão... Sabe quando está naquela coisa, tipo, tudo é louvor, tudo é não sei o quê? Aí a gente fica impressionado, porque nunca foi dessa forma. Quando eu morava na casa dos meus pais, não era assim. O meu pai falando do dízimo dele, não, porque Deus abençoou, e aí eu dizimei. E eu falando assim, gente, como? Como que é isso? Sabe, isso é glória de Deus. Meu irmão ainda não está, mas eu não vou esquecer do que Deus prometeu para mim, de que todos serviriam a Ele. Uns podem demorar, outros podem sair. Você tem que permanecer. Você precisa permanecer. Porque a sua vitória vai ser a deles também. Olha só, Josué permaneceu. E a palavra diz assim, já velho, com 110 anos, Josué morreu. Né? E ele, o que aconteceu? Ele creu em Deus e por isso, durante a sua vida, ele viu o poder de Deus no Egito, no deserto e na terra prometida. Olha que bênção que aconteceu com Josué. Então, ele é um modelo que nós podemos seguir. Mas muitas vezes a gente nem conhece os modelos que a gente tem na Bíblia. A gente não sabe das histórias que tem na Bíblia. Então, o que foi que você está fazendo essa cara que eu estou entrando no que você ia falar? Tá, parei. Você, avaliando a sua vida, o quanto você tem sido consistente na sua vida com Deus? O quanto a sua palavra ela tem sido zelada por você mesmo? O quanto você é confiável e disponível para Deus? Se você deseja se posicionar, sabe? Se você deseja ser como Josué e ter um histórico, sabe? Não chegar a falar, olha, meu êxito. Não, o êxito dele foi algo gradativo. É gradativo? Gradativo. Ele tem uma história, tem consistência. Não é alguém que chegou e fala, nossa, mas de onde que veio essa pessoa? Não, você tem um histórico. Deus nunca ergue uma pessoa que antes não tem um histórico. Deus não faz isso. Homens podem fazer,
Mas Deus não faz. E quando homens fazem, eles caem. Mas Deus não faz. Então Deus não vai te elevar, Deus não vai te honrar se Ele não vê consistência na sua vida. E não estou falando de meritocracia. Eu estou falando simplesmente de dar resposta, de ter consistência, ter vida. Porque isso é o que vai gerar isso, né, esse resultado. E você pode dizer, eu quero ser assim como Josué, mas eu não sei o que fazer, como que eu vou fazer isso? Tipo assim, é difícil, né? Mas eu vou falar, Deus dá orientação. Deus não desampara. Josué não estava desamparado. E você também não está. Se você realmente quer se posicionar, quer ter uma vida reta diante de Deus, quer ser alguém consistente, alguém que o Senhor pode encontrar, falar assim, não, essa pessoa aqui é alguém que eu posso contar. E quando Deus pode contar com você, as pessoas também podem contar com você. Isso que é o mais importante. Deus dá direção. Ele diz assim, tão somente esforça-te e tem bom ânimo para teres de cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Deus está falando, permanece, não olha para o lado, não olha para o outro. E para que você seja prudente e se sabe conduzir por onde quer que você andar. Deus te dá orientação. Como que eu vou fazer isso, Jesus? Como que vai ser assim minha vida? Não esquece da palavra. Não olha para os lados. Não fica se comparando com aqueles que são ímpios ou com outras circunstâncias. Permanece, olha firmemente para mim, que sou o autor e consumador da sua fé. Não se aparta. Esse daqui eu não vou nem ler, porque esse aqui eu decorei no seminário. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, quem quer ser próspero aqui? Amém? Então, farás prosperar o teu caminho. Quem quer ser bem-sucedido? E serás bem-sucedido. Quer um coach melhor que esse? Como que eu vou fazer tudo isso? Como que eu vou viver tudo isso? Como vou ser próspero, bem-sucedido? Medita na palavra, toma a palavra, se esforça para se alimentar da palavra. Ou seja, veredas antigas. Aquilo que Deus falou para Josué há tantos milhares de anos atrás, é o mesmo princípio que ele diz para nós hoje. A palavra é vida, a palavra ela é alimento, a palavra ela é direção, a palavra ela é poder, a palavra ela é resposta, a palavra é tudo. Medita nela, se esforça. Poxa, tenho preguiça, não importa. Você vai ter que tomar atitude, você vai ter que fazer aquilo. Quando você vai para a palavra, gente, não tem. Se alguém falou alguma coisa para você, se o líder falou alguma coisa para você que você está achando estranho, está achando que é da cabeça dele, vai para a palavra. Porque se a palavra não te confirmar, se Deus não te confirmar ali, aí realmente, você falou com Deus e viu, é coisa do seu líder, beleza, entrega para o Senhor, Ele vai fazer, Ele vai mover, se a pessoa estiver errada, vai fazer. Agora, de verdade, quando o líder é usado por Deus e você vai para a palavra, gente, não tem, sabe, não tem para onde você fugir. Porque aí você vai ver, olha, Deus está colocando uma pessoa para me abençoar, Deus está usando a pessoa, eu não estava vendo. Sabe, é tão importante isso, nós buscarmos a palavra. E aí você pode dizer, tá, quero, agora eu já sei que eu tenho que ir para a palavra, sei que eu tenho que me manter firme no Senhor. Ai, mas não sei. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Se você pudesse colocar uma musiquinha para mim, Caio. Aleluia. E eu queria declarar algo que o Senhor quer falar para você nessa manhã. Sabe, esse é o desejo do seu coração. Enquanto eu ia falando aqui, eu sei que o seu desejo é, Senhor, eu quero ser assim. Eu quero ser alguém consistente. Eu quero ser alguém que permanece. Eu quero ser alguém que dá resposta. Eu quero ser alguém reto, sabe? Que não titubia de um lado para o outro. Sabe, que não é levado por qualquer circunstância, mas alguém que é firmado na rocha. Eu quero ser essa pessoa que tem testemunhos de coisas grandiosas que o Senhor fez na minha vida. Que também é uma pessoa que acompanha as obras do Senhor. E que pode testemunhar de grandes coisas no nosso meio. Eu quero ser essa pessoa, mas eu não sei como fazer, eu não sei como ir, eu estou com medo. Eu quero dizer para você, o Senhor diz para você, não fui eu que ordenei a você?
Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Começa a declarar: Senhor, eu me aproprio dessa palavra. Eu sou forte e corajoso. Eu sou forte e corajoso. E eu vou andar, e eu não vou desanimar. Eu não vou desistir. Eu vou permanecer, porque o Senhor é comigo. Por onde quer que eu andar, a tua palavra é comigo, Senhor Jesus. E assim como Josué foi, eu serei também. Assim como ele foi um vencedor e teve uma vida de vitória, eu também serei. E nesses dias de jejum, eu me posiciono para ser alguém reto diante do Senhor. Eu me posiciono, Senhor, para ser alguém que o Senhor pode contar, para ser alguém que a igreja pode contar, para ser alguém que tem um testemunho firme, um testemunho, Deus, de que não desiste do Senhor, que não é levado por qualquer coisa. Senhor, eu sou forte e corajoso. Eu sou forte e corajoso. Diga para você que você é forte e corajoso. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Oh Senhor, nós nos posicionamos nessa manhã como igreja do Senhor, a termos um testemunho reto, a sermos pessoas, ó Deus, que declaram a sua palavra, sermos pessoas que nos alimentam da sua palavra. Senhor Jesus, nós nos apropriamos dessa verdade. E assim como o Senhor tirou o seu espírito e colocou sobre Josué, nós também, Senhor, tomamos posse desse mesmo espírito de ousadia, de coragem, de força, que não desanima, mas que permanece, que luta as batalhas e vence, que busca no Senhor a força, Senhor, para permanecer. Oh Senhor Jesus, nesses dias aqui, levanta um povo, Deus, reto diante do Senhor, um povo consistente, jovens consistentes, adultos consistentes, famílias consistentes. Oh Senhor Jesus, levanta famílias consistentes neste lugar. Oh Espírito Santo de Deus, famílias que permanecem servindo ao Senhor. Nós não teremos no nosso meio aqui 2 ou 3 casais que permanecem, mas teremos muitos casais que permanecem, famílias inteiras que vêm e se rendem ao Senhor. Pai, nós declaramos que nesse tempo nós nos voltamos, ó Deus, aos princípios da tua palavra e declaramos que no nosso meio, ó Deus, nós somos uma igreja que permanece, uma igreja consistente, uma igreja de palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia.